Os pacientes de 20 cidades da região Seridó que dependem do atendimento do Hospital de Currais Novos sofrem com a falta de assistência. A ausência de profissionais fez a maternidade e o setor de ortopedia fecharem as portas. Jussiele esperava que o momento agora fosse de tranquilidade, mas um dia depois do nascimento do primeiro filho, a maternidade do hospital parou de funcionar. Após uma cirurgia de cesárea, ela está internada sem o acompanhamento de um obstetra. Com receio de quê? De não ter, a gente chegar aqui, por exemplo, não ter médico, essas coisas, sabe? Sem um especialista para avaliar a recuperação, Zariama não sabe quando estará liberada para voltar para casa. Muito preocupada, porque a gente não tem obstetra nem para dar a alta a gente amanhã. A gente não sabe qual vai ser os procedimentos que vão tomar em relação a isso. Hoje não teve nem obstetra para visitar vocês aqui? Não, não teve. O setor de obstetrícia do Hospital Regional de Currais Novos paralisou os serviços nesta terça-feira, porque não possui obstetras suficientes para fechar a escala de atendimento até o final do mês. A maternidade, que recebe pacientes de 22 municípios do estado, realiza partos de média e alta complexidade e é a única do Seridó que possui uma unidade de cuidados intensivos para bebês prematuros. Mas todas as portas das salas de parto e pré-parto estão fechadas. Ao vislumbrar o risco que existia, que estava se agravando, sabendo do que é estar na porta de uma sala de parto, e você chegar lá com sua filha, com sua esposa, e você não ter a assistência, então eu me antecipei, foi uma decisão minha, de me antecipar e avisar à população que estivesse preparado, aos municípios do entorno, para que estivessem preparados para montar uma estratégia de fazer referenciamento dos seus pacientes direto para onde vai ter resolutividade. A sala para atendimentos ortopédicos também está vazia, não por falta de pacientes, mas porque o serviço está parado desde o início do mês, pela falta de profissionais para completar a escala. Não há ortopedistas para completar a escala dos próximos 90 dias. O único profissional que trabalhava na unidade há 2 anos está de licença. Segundo o ex-diretor-geral, o Estado não liberou recursos para uma contratação de emergência. A traumatologia não houve assim uma manifestação favorável ao nosso pleito de ter traumatologista aqui nesse período. Então, o secretário de Saúde tem outras prioridades para a traumatologia. No caso, tudo tem que ir para Natal. Infelizmente, tudo tem que ir para Natal. No setor de urgência, apenas um clínico geral dá plantão por dia, onde são realizados cerca de 4.800 atendimentos por mês. Mas a reclamação é também pela falta de exames. Só tem hemograma. Todos os pacientes que chegam, a gente tem que pedir, solicitar particular os exames. Se tiver como fazer particular, como faz? Não faz. Não tem como. Vai para onde? Para nenhum canto. Fica esperando. Ou, como um dos representantes do hospital falou aí, vem para Natal, né? E sabe para onde vem? A gente já mostrou aqui essa semana. É para o Alfredo Gugel, gente, no caso da ortopedia, né? Normalmente, os pacientes de ortopedia que não conseguem atendimento nas unidades regionais, vêm para o Alfredo Gugel. E você decide aí se essa unidade que nós mostramos pode ser chamada de hospital, já que não está funcionando como deveria. Essa reportagem explica por que a maternidade Januário Cico e o Alfredo Gugel estão superlotados. Faltou lá? Vem para Natal, é a história que a gente já conhece e repete aqui. Nós chegamos a marcar ontem à tarde uma entrevista com o coordenador de hospitais e unidades de referência da CESAP, Rafael Apolônio, mas ele desmarcou pouco tempo depois. Diz que preferia falar depois de uma reunião com a Secretaria de Saúde de Currais Novos, que deve acontecer hoje. Por meio de nota, o Estado disse que o novo diretor ainda não foi nomeado para o Hospital de Currais Novos. Em relação à escala de plantão, disseram que a Secretaria Municipal de Saúde do município, né, a Secretaria de Currais Novos, se comprometeu a remanejar os médicos das unidades básicas para o hospital. E aí tira da unidade básica, vai para o hospital, falta na unidade básica. Ou seja, você descobre um santo para cobrir outro, né? Será que a melhor solução é mesmo deixar os postos de saúde de Currais Novos sem médicos? Fica a pergunta aí, a gente vai daqui a pouquinho ter a resposta da própria população, né? Vai faltar e a população vai precisar e vai reclamar disso e tem que reclamar mesmo. E não é só a situação do Hospital de Currais Novos que mostra a crise na saúde do Rio Grande do Norte, né? O Alfredo Gugel lotado, visitas suspensas por falta de vigilantes, ambulâncias paradas, porque as macas ficam presas dentro do Alfredo, servindo de leitos para os hospitais e por aí vai. Na semana passada, o Conselho Regional de
Medicina se reuniu com o governador Robinson Faria para discutir melhorias para a saúde no Rio Grande do Norte. E é sobre esses assuntos que eu vou conversar agora com o presidente do Conselho, o médico Carlos Lima. Muito bom dia, presidente. Bem-vindo aqui mais uma vez ao Bom Dia RN. Semana passada a gente já tinha, né, isso já de alguns meses, de algum tempo, né, já tem uma crise instalada, vários problemas na saúde no Rio Grande do Norte. E a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: o que o governador respondeu para vocês em relação a essa série de dificuldades no atendimento à população? Bom dia. Bom dia. Bom, em primeiro lugar, nós levamos uma pauta, né, com todas as dificuldades que se enfrenta hoje na saúde pública. A origem dessa audiência foi a partir de uma solicitação dos cirurgiões do Alfredo Gugel, exatamente relacionada a essa superlotação. E com essa superlotação, está impossível de se trabalhar. E o que os cirurgiões nos procuraram foi para exatamente dizer para a sociedade que eles não têm culpa disso, né? E essa reunião acabou gerando uma audiência com o governador e dentro dos pontos de pauta está exatamente essa questão da superlotação, do desabastecimento e a questão dos recursos humanos, que o Alfredo Gugel, eu diria que é um termômetro, né, de toda a saúde do Estado. Quando não funcionam os regionais, o Alfredo Gugel acaba sofrendo a superlotação e hoje nós temos praticamente um hospital de corredor dentro do Alfredo Gugel. Nós temos invariavelmente um número excessivo de pacientes nos corredores do hospital esperando por procedimentos que poderiam ser, caso houvesse uma rede regionalizada, eficaz, resolvidos nas suas regiões, né? Inclusive, a gente lembra aqui, uma coisa vale reforçar, gente, o Alfredo Gugel e outras unidades do Estado sofrem uma situação que é bastante injusta, acaba recebendo esses pacientes que não foram atendidos em outras cidades do Estado e tem que dar vazão, tem que dar uma solução ali e vive essa situação injusta. Muita gente diz, não, o Alfredo não funciona, funciona e funciona muito bem, mas funciona mais do que sobrecarregado. Deixa eu só corrigir, eu cometi um agafe aqui, é doutor Marcos Lima, chamei de Carlos, mas é doutor, desculpa, doutor. Tudo bem. Foi dado algum tipo de prazo para a solução? A gente fala de prazo porque é uma situação que se arrasta e a situação é urgente. Quem está no corredor de hospital, quem está sofrendo dores, quem precisa de uma cirurgia ortopédica, precisa naquele momento. Foi dado algum tipo de prazo? Na realidade, um dos motivos da audiência foi a urgência de uma solução, né? A situação do Alfredo é você não poder trabalhar porque o centro cirúrgico não dá vazão ao volume que chega. Então, os cirurgiões eles têm que esperar que abra uma vaga no centro cirúrgico para poder operar seus pacientes que estão passando do tempo da cirurgia. Isso é um risco, né? Então, essa foi a grande urgência da nossa audiência e pedir uma solução imediata, né? Na realidade, numa condição como essa, onde o cirurgião não pode trabalhar porque o centro cirúrgico está ocupado e pacientes que foram operados e não tem para onde retirar e eles ficam ocupando uma maca, a própria mesa cirúrgica, isso é uma situação que tem que ser tomada medidas emergenciais, né? Isso aí foi uma das coisas que a gente pediu do ponto de vista emergencial, resolver a superlotação de alguma forma, né? Sugerimos também que leitos da rede privada fossem utilizados para dar vazão a esses casos. Sugerimos que a médio prazo, a questão do Hospital da Polícia, que existe uma estrutura quase pré-pronta, com 7 salas de centro cirúrgico, tem 2 UTIs, que precisam ser finalizadas, porque aquilo ali pode servir de retaguarda para o Alfredo Gugel. Isso nós também levamos fôlego para o Alfredo. Levamos isso como sugestão, mas é necessário uma série de outras a longo prazo para se resolver essa questão, principalmente a questão da regionalização. Nós temos muitos hospitais regionais que não funcionam e com menos hospitais funcionantes, com certeza seria uma resolutibilidade muito melhor. Agora, não funciona, a gente viu aí no caso de Currais Novos, faltam profissionais. Ainda é muito difícil fixar o profissional no interior do Estado. A gente sabe que muitas vezes, do ponto de vista de carreira, não é tão interessante para o médico ficar no interior do Estado. Por que isso ainda acontece, doutor? Na realidade, a questão dos recursos humanos não está só restrita ao interior. Hoje nós temos problemas de recursos humanos na capital, né? Não há concursos públicos na rede estadual há muito tempo. E isso levou o Estado a uma dependência da terceirização. Ou seja, o Estado é obrigado a contratar empresas ou cooperativas para complementar escalas. Inclusive, existem escalas que são 100% médicos da cooperativa ou do terceirizado, né? E essa dependência acaba levando a alguns problemas adicionais. Caso não haja cumprimento dos pagamentos, há ameaças constantes
de suspensão de serviço. Você imagina um serviço, uma UTI, ser suspenso o atendimento de uma UTI porque não houve o pagamento, um atraso de 3, 6 meses no pagamento dessas cooperativas. Então, há uma dependência da terceirização, quando, na nossa opinião, seria muito importante a realização de um concurso público que cobrisse todas essas vagas necessárias e que a terceirização fosse um complemento, né, para as necessidades temporárias, né, e não o específico. E aí, isso, logicamente, se você tem dificuldades de recursos humanos na capital, com certeza você vai ter dificuldade de recursos humanos no interior. Não existe um plano de... Não é que falte só no interior, falta mais no interior, mas está faltando em todo lugar. Em todo lugar. Então, não há uma carreira de Estado, né, que é o que nós lutamos, uma carreira de Estado para médicos, e também para os outros profissionais da saúde, onde você possa ocupar, entrar com uma porta de entrada. Aquele que foi concursado, ele entra para o interior, como é a carreira jurídica, né? Agora, o senhor falou aí da terceirização da mão de obra, inclusive a gente lembra aqui que essa situação especificamente da ortopedia, quando a gente mostra hoje os corredores do Valfredo Gugel lotados de pacientes, grande parte desses pacientes que estão acumulados lá são pacientes de ortopedia, que são os pacientes chamados de segundo tempo. Eles já tiveram ali um primeiro atendimento, muitas vezes uma primeira cirurgia para primeira organização daquela fratura ali, precisam aí as imagens. Gente, essa imagem hoje, né, é uma imagem muito frequente nos últimos dias nos corredores do Valfredo Gugel, inclusive chega um momento que não tem maca e o pessoal fica na cadeira de rodas ou fica no chão mesmo. E essas macas, muitas dessas macas são de ambulâncias do SAMU que estão paradas do lado de fora. Ontem a gente mostrou, por volta do meio-dia, tinha aliviado, chegou a ter 14 ambulâncias do lado de fora do Valfredo Gugel e ao meio-dia tinha em torno de 3 ambulâncias esperando aí as macas saírem. O doutor estava falando aqui com a gente sobre essa questão da terceirização da mão de obra e essa situação do Valfredo Gugel tem a ver com a falta de investimentos que gerou a terceirização do próprio atendimento em hospitais como o Memorial e a Clínica Paulo Gugel. Doutor, não só para a mão de obra ter concurso público, mas tem que ter investimento nesse atendimento público para a ortopedia. Faltou isso também, né? Com certeza. Nós, dados de segunda-feira, 2 dias atrás, nós tínhamos pacientes esperando o primeiro atendimento da ortopedia, porque não tinha sala disponível, em torno de 19 pacientes. Ou seja, com aquela fratura lá ainda esperando para o primeiro atendimento. Para o primeiro atendimento, porque não havia sala no centro cirúrgico. Isso agora, 48 horas atrás, né? Então é uma situação extremamente complicada. A outra situação que é importante ser dita é a questão do abastecimento, né? Os processos são muito lentos e eu acho que a saúde, ela exige uma rapidez, uma agilidade nos processos. Nos processos, quando eu digo processos administrativos para aquisição de equipamentos, aquisição de medicamentos, e isso acaba atrapalhando. Nós temos hoje o Valfredo com mais de 100, mais uma vez, o Valfredo com mais de 100 itens básicos em falta na sua farmácia. Isso é gravíssimo porque também a falta de um determinado medicamento pode levar a um mau resultado, né? Então é uma coisa que também há uma necessidade de que haja uma agilidade na questão da gestão em relação a essa questão de aquisição de equipamentos e de material e medicamentos. Agora, é a parte mais óbvia e dá para dizer que a parte mais cruel de todo esse problema é o paciente que nesse momento está sentindo dor, como o doutor estava explicando aqui para a gente, às vezes na primeira fratura nem o primeiro atendimento foi feito, mas também os profissionais de saúde sofrem com isso, porque trabalham em condições muito difíceis, preocupados sobre uma atenção constante, inclusive com falta de segurança sobre o que estão fazendo. A gente, inclusive, conversou na última segunda-feira com um cirurgião e ele falou sobre essa situação de tensão constante, de preocupação dos profissionais. Confere comigo aí. O Valfredo hoje ele suporta no máximo 240 pacientes e ele tem mais de 420 pacientes internados nos corredores. Então, isso é um genocídio anunciado, né, com a conivência do poder público. A maioria desses pacientes graves, submetidos principalmente a cirurgias de cabeça, de tórax e abdômen graves, como não tem UTI para ele ir na saída da cirurgia, após a cirurgia, nem tem o centro de recuperação de operados, que já foi transformado em UTI, ele fica ocupando uma sala de cirurgia, utilizando o ventilador ou respirador do carrinho de anestesia. Invariavelmente, dia sim, dia não, seja final de semana ou dia da semana, tem dias aqui que nós não temos salas para operar. Todos os profissionais de saúde do Valfredo, incluindo a cirurgia, da qual faz o parto, não podem ser culpados por tal situação. Porque nós estamos fazendo aqui o máximo que a gente pode com o mínimo possível oferecido. Então tudo vem para cá. Tudo vem para cá.
E como não tem mais outro hospital para mandar, você está presenciando esse caos. O Valfredo, do jeito que está, ele está numa situação muito difícil de prestar assistência adequada dentro dos padrões que as sociedades médicas estabelecem. Não há como negar que nós estamos num estado de calamidade. Viu aí, né? Esse estado de calamidade atinge principalmente os pacientes e nós conversamos com um acompanhante de uma pessoa que está no Valfredo Gugel, acompanhante. Não tem cadeira para sentar, tem que ficar no chão mesmo. A senhora veio de onde? Já de outro hospital, faz 2 dias que eu estou aqui com minha filha para fazer uma cirurgia. Viu a situação? Não tinha colchão, não tinha lençol, era o chão puro mesmo, era um chão frio mesmo. Doutor, a gente mostrou situações que são... A palavra parece repetitiva, mas a palavra é absurdo a gente chegar a uma situação como essa. E para o médico que está nessa situação, a possibilidade, o medo dele de que aconteça um erro, de que haja ali algum tipo de engano, esse paciente seja prejudicado ainda mais, isso também passa muito pela cabeça do médico, né? Com certeza. Eu quero aqui reforçar o que o doutor Irami Filho falou em relação a conscientizar a população, né, de que o médico e todos os profissionais que estão na linha de frente não tem nenhuma responsabilidade sobre essa questão da superlotação, do desabastecimento, da falta de recursos humanos. Isso é importante que a gente diga. E realmente o médico tem sofrido muito isso. E o conselho acaba sendo o local que absorve muito essas questões. E sabemos, inclusive, de médicos que adoecem no exercício da profissão. É muito difícil você não se envolver do ponto de vista emocional com situações como essas, apesar de que com o tempo... Ao verem, por exemplo, um paciente deitado no chão, sujeito ali, eu imagino que no chão de um hospital, por mais limpo que seja, a possibilidade de você ter uma infecção, um problema grave é muito alta, né? Com certeza. Tudo equivocado, há um equívoco enorme em relação a essa questão. Então, assim, eu acho, nós temos acaba chegando ao conselho essas lamentações dos colegas, né, e ver situações como essa dentro de um ambiente de trabalho, né? Nós tivemos no CRO, o CRO o corredor do CRO tem macas, né? E estivemos no corredor do CRO recentemente e tinha 2 apenados com um policial militar armado dentro de um ambiente... O CRO é o Centro de Recuperação dos Operados. A pessoa passou pela cirurgia, fica lá e tinha... E tinham 2 apenados com um policial militar armado. Isso a gente é muito estranho você como médico entrar e ver uma situação como essa, né? Mas é exatamente fruto dessa superlotação. Não tinha mais onde colocar os detentes no Paraná, no local onde ficam as pessoas que acabaram de passar por cirurgia. Doutor, o Conselho ele tem cobrado, tem se reunido com o governo do Estado, dá para avançar ainda mais nessa questão, dá para cobrar de alguma outra forma e para uma outra instância para ver se a gente vê pelo menos a melhoria dessa crise instalada na saúde do Rio Grande do Norte? É importante dizer que essa audiência não só o Conselho participou, teve participação do Ministério Público, da própria diretoria do Hospital Valfredo Gugel, da Secretária Estadual de Saúde, e nós estamos realmente unindo forças junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, para tentar encontrar soluções e junto, logicamente, o nosso objetivo é de ajudar, é de colaborar dentro do que for possível, né, dentro das prerrogativas de cada instituição, colaborar para ajudar a resolver essa situação. Como nós do Conselho somos, que é um órgão fiscalizador, nós temos informações que podem ser úteis aos gestores. Então, nós estamos à disposição para colaborar da melhor maneira possível, nosso objetivo é de ajudar, né? Mas existe todo um grupo, agora dia 29, sexta-feira da semana que vem, teremos o fórum organizado pelo Ministério Público, o Fórum da Saúde do Rio Grande do Norte. A reunião será, inclusive, no Conselho Regional de Medicina, mas é uma reunião organizada pelo Ministério Público para discutir exatamente essas questões e serão convidados os entes importantes para que a gente encontre soluções. Mas, por enquanto, nenhuma perspectiva de solução para esse problema que a gente imagina aí, está constatando aí na prática, né, que é emergencial. O senhor falou da contratação emergencial de leitos na rede privada. Muitas vezes faltam leitos de UTI, por exemplo, na rede privada. A rede privada abrigaria, teria condições de... É um outro problema. É um outro problema. Nós temos essas dificuldades, né? É uma solução, digamos, como uma operação de guerra, né? Vamos fazer isso para que os centros cirúrgicos sejam liberados, para que os médicos possam operar em tempo hábil os seus pacientes. Mas esbarra em outro problema, que é a superlotação da rede suplementar, da rede privada. Também. A rede privada é que, inclusive, já tem vários serviços
conveniados aí à rede pública e também não está com a estrutura tão grande assim. Ou seja, tem que continuar. A nossa função aqui é continuar mostrando, continuar denunciando, conselho, continuar se reunindo, monitorando também e a gente cobrar para ver se sai uma resposta aí. Não é para mim, não é para o doutor aqui, é a resposta para os pacientes que estão nessa situação absurda, deitados no chão, no chão de um hospital. Não dá, né? Perfeito. Eu conversei aqui com o doutor Marcos Lima de Freitas, que é presidente do Conselho Regional de Medicina aqui no Rio Grande do Norte. Doutor, muito obrigado pelo papo. Boa sorte no trabalho. Bom dia. Conselho Regional que agradece. Muito obrigado. Bom dia.